Sejam todos bem-vindos a mais uma entrevista da série O Futuro dos Aeroportos Brasileiros, segundo líderes do setor. Hoje o nosso convidado é o Marcelo Bisordi, Head de Aeroportos da Socicam. O Marcelo é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Mackenzie e está à frente do segmento aeroportuário da Socicam desde setembro de 2018. Nos próximos minutos, vai poder revelar para a gente um pouco das estratégias da companhia nesse setor. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus, Henrique. Estamos aqui esperando essa pandemia dar uma diminuída, né? E sofrendo um pouco, não só do lado da saúde, mas também do lado financeiro. Foi um ano difícil para todos nós, especialmente do nosso setor aí, né? Sem dúvida, a gente espera que nos próximos meses, como a gente esperava no meio do ano de 2020, que logo a gente possa voltar a uma vida mais próxima do normal. Marcelo, a Socicam é a concessionária brasileira que tem a maior quantidade de aeroportos sob gestão e quase a totalidade dos ativos tem características regionais. Eu queria começar a entrevista entendendo o que explica essa preferência da Socicam por esse perfil de aeroportos. Bom, essa é a estratégia que foi traçada já há algum tempo. Desde a minha vinda para cá, nós acrescentamos e avançamos nessa linha no sentido de buscar aeroportos, especialmente nesse middle market, né, do aeroportos do Brasil, que incluem os aeroportos regionais e alguns aeroportos focados especialmente para agribusiness e alguns menores também, né, nessa mesma faixa de middle market, entre 500 e 3 milhões de passageiros ano, focados para o turismo também, né? Então, nós temos aeroportos nessa linha, Ilhéus, por exemplo, na Bahia, que é um aeroporto na faixa de 700, 800 mil passageiros ano, turismo. E temos aeroportos como Cuiabá e Sinop, que variam o tamanho, obviamente, mas que são focados especialmente em agribusiness, né? O que mostra essa nossa regionalidade e atuando em vários estados no Brasil, sempre buscando essas duas características de aeroportos, né? Que é esse middle market e regionalizado, justamente como você tem colocado. De acordo com a ABDIB, tem mais de 40 aeroportos e aeródromos estaduais em diferentes etapas para concessão e iniciativa privada. Queria saber se a Socicam tem interesse em algum desses ativos e se a atuação no segmento vai ser ampliada para mais algum estado, além daqueles onde a empresa já atua nesse momento. Olha, para responder isso para você, eu vou fazer uma resposta um pouco mais ampla, tá? No sentido de, os leilões hoje são feitos por todos os níveis do nosso governo. A concessão dos aeroportos, ela é sempre do governo federal. Então, ela pode fazer a concessão diretamente, como vinha fazendo para a Infraero até então, e agora, desde 2010, vem sendo feito as concessões federais dos aeroportos, onde nós ganhamos o Bloco Centro-Oeste em 2019. Em 18 foi o leilão, em 19 nós ganhamos, começamos a operar. E aí, agora vai ter outros blocos federais também na próxima rodada, da sexta rodada. Além disso, ela pode passar para os estados, que também podem fazer a concessão diretamente para a área privada, ou até para os municípios, que também podem fazer essas concessões para a privada. Nós já temos aeroportos concedidos de estado, por exemplo, Bahia, que eu comentei há pouco, e também temos aeroportos com concessões municipais. O exemplo disso é agora ganhamos Chapecó, por exemplo, que é um município do estado de Santa Catarina, e a concessão é municipal. Então, a gente sim tem interesse, continuamos mantendo interesse em alguns aeroportos que podem vir a fazer a concessão, onde os municípios muitas vezes operam e pretendem melhorar, dependendo da visão de cada governo, tá? Mas é um ponto importante para ser colocado, e até para governos estaduais que têm alguns aeroportos. Vou dar um exemplo, o estado de São Paulo está fazendo esse estudo de como fazer essa concessão estadual, aqui nos aeroportos do estado de São Paulo, que estão sob gestão do DAESP hoje. Todos esses nós estamos analisando para ver o que acontece, como pode ser feito da melhor forma possível. Perfeito. E vocês pretendem ampliar a atuação para fora dos estados onde já atuam, ou o foco nas próximas concessões é pegar praças que vocês já conhecem? Não, nós podemos pegar em todos os estados do brasileiro, sem nenhum problema. Estamos analisando outros aeroportos. Onde tiver potencial e se encaixar nessa nossa estratégia de middle market,
com vocação específica, seja agribusiness, seja turismo, nós podemos atuar sim. Não temos restrição quanto a estado nem município, não. Perfeito, perfeito. A sexta rodada de concessões, essa sim organizada pela ANAC, também se aproxima, deve acontecer aí no começo de abril. Existe a possibilidade de a Socicam participar do leilão para operar algum dos blocos? Eu falei deve acontecer, não, já está agendado para dia 7 de abril. Então eu queria saber se tem essa possibilidade de vocês participarem também e operar algum dos 3 blocos que estão organizados. E também queria saber como é que você avalia esse modelo praticado atualmente, esse modelo de concessões mais recente, estruturado pela ANAC. A Socicam vem estudando, a gente vem estudando esse bloco já faz tempo, não é de agora. O governo federal já vem fazendo uma previsão desses blocos e já vem divulgando há mais tempo quais são os blocos, quais são os aeroportos. Obviamente que o edital e os detalhes de cada um dos blocos vem sendo divulgado mais recentemente, mas nós vimos fazendo estudos referente a esses aeroportos ligados em cada bloco há muito tempo já. Estudos esses de operação, para a gente poder colocar o nosso DNA, né, a nossa expertise de operação da Socicam em cada um deles, e assim como estudos de engenharia para ver onde a gente pode melhorar cada um dos aeroportos e atender todas as especificações e não conformidades que a ANAC possa vir a elencar em cada um dos aeroportos, né? Esse é um ponto. Então, sim, a Socicam vem estudando, não terminamos ainda os nossos estudos, estamos conversando com parceiros para poder participar ou tentar participar desse próximo leilão, sim. Esse é um ponto importante para a gente. E existem alguns blocos que nós temos que têm essas características que eu venho falando como estratégia da Socicam, né? Com aeroportos, sejam eles de uma característica de agribusiness ou sejam eles ligados a turismo regional, né? E sim, o modelo que vem sendo praticado hoje em dia pela ANAC, começou com a 4ª rodada, um pouco com essas mudanças, e da 5ª rodada, que foi a última, com essa inclusão de modelo de blocos, tornou para a gente muito mais interessante e eu acho que justo para a operação do país como um todo, porque são aeroportos que vêm junto com um aeroporto melhor, sempre liderando um desses blocos, né? Aeroportos que muito provavelmente sozinhos não teriam tanto apetite para investidores privados para acontecer, né? Existem ainda alguns pontos a serem discutidos e alinhados, a gente até vem conversando isso com algumas entidades do governo nesse sentido, mas tá no modelo muito bom, muito próximo do ideal já acontecendo isso, né? Tem blocos com mais ou menos interesse dos participantes, dos players no mercado, né? Por conta de tamanho, por conta de características, por conta de investimentos que têm que ser feitos em alguns deles, né? Mas, de fato, são muito interessantes e a gente vem estudando há muito tempo isso e concorda com essa linha que o governo vem adotando nesse modelo. Perfeito, Marcelo. Você falou do interesse em participar do leilão e que vocês estão consultando parceiros. Essa participação, então, ela deve ocorrer por meio de um consórcio ou vocês estudam entrar com proposta individual? Você pode revelar um pouco mais essa estratégia? Ainda não está fechado, Henrique. A gente acabou não fechando ainda como nós vamos entrar, se sozinhos ou com parceiros, provavelmente com parceiro, para a gente poder mitigar risco, especialmente nesse momento inicial, né? Porque, como você deve saber, esse modelo que vem sendo praticado desde a 5ª rodada, você paga a outorga e alguns outros custos iniciais do processo à vista, né? Logo na frente, né? Por isso que eu digo que tem alguns pontos a serem ajustados ainda, por exemplo, com o problema da pandemia, como pode ser reequilibrado os contratos, nós estamos discutindo isso junto à ANAC ainda, mas é um ponto importante para a gente tratar e a gente, por isso que eu falo de talvez fazer uma parceria por conta disso, mitigar risco nesse momento. É interessante você falar da pandemia, você tocou nesse ponto agora no final da sua resposta, porque mesmo nesse cenário desafiador de pandemia, a Socicam manteve e até ampliou o seu portfólio ao adquirir a concessão do Aeroporto Municipal de Chapecó, em Santa Catarina, que você também comentou aqui durante a entrevista. Então, eu queria saber, na sua avaliação, como é que está a concorrência nesse momento de incertezas? Se os impactos da pandemia, de certa forma, diminuíram a concorrência e a Socicam, nesse caso, com uma boa administração que tem já ao longo dos anos, conseguiu, de repente, se aproveitar
e obter novas concessões, ampliar o seu portfólio? A pandemia afetou todo mundo, especialmente o nosso setor. A gente, como sendo uma empresa, como eu falei, com essas características de operação de aeroportos regionais, nós sentimos sim no começo a pandemia muito forte. Caiu o número de passageiros caiu para 10% do que vínhamos operando, e não só com a gente, isso eu posso dizer porque são números públicos para todo mundo, né? Só que a gente acabou tendo, por conta dessa nossa característica de operação, alguns aeroportos vieram reagindo rápido, especialmente os aeroportos ligados ao agribusiness, né? Esses aeroportos, por conta até da pandemia, que o pessoal acabou tendo que consumir, sem poder sair de casa, tal, a produção acabou aumentando e a gente acabou tendo alguns aeroportos tendo a busca, ou começaram a ter busca por eles mais rapidamente do que outros, né? Nós não temos a característica de outros operadores de ter voos internacionais. Então, essa nossa ocupação e nossa retomada aconteceu de uma forma um pouco mais rápida do que alguns outros operadores que têm essa característica, né? Mas, de fato, o apetite para investir nas próximas rodadas por conta disso diminui. Eu acho que diminui, sim, mas a gente vem assistindo e vem percebendo o mercado se mexendo nesse momento para participar, porque é um mercado interessante para quem sabe operar, para quem opera já há algum tempo, quem conhece esse setor, né? A Socicam faz isso há muito tempo, né? Já existem aeroportos na Socicam há mais de 10 anos, né? Então já está com 12, 13 anos de operação de alguns aeroportos, né? Então isso traz uma segurança do mercado para a gente, e a gente faz isso com uma certa expertise que é conhecida e reconhecida no mercado. Isso faz com que os investidores, por outro lado, nos procurem para ter essa parceria por conta dessa certeza que vai entregar o produto, que vai entregar o que está combinando de entregar em termos de operação ao longo desses anos, que já vem tendo essa característica demonstrada, né, e certificada pelos órgãos responsáveis, sejam eles de qual esfera de governo for. Então, a gente manteve o nosso interesse, fizemos isso mostrando que nós ganhamos esse aeroporto de Chapecó, como você comentou, durante a pandemia, né? Assumimos o risco de estar com isso lá, vimos até hoje ainda fazendo uma transição lá junto ao município, foi uma transição, inclusive, lá no local de prefeito que trocou, né? Que teve uma mudança, então nós estamos ainda vivendo esse momento lá. E interessa muito para a gente, é um aeroporto com todas as características, eu venho falar para você, regional, importante, tudo mais, com característica agribusiness forte, né? Então, isso que eu posso colocar para você agora. O mercado, você fala assim, eu acho que eu vejo o mercado se mexendo sim, porque existe interesse, existiram várias perguntas públicas que foram colocadas para a SAC, a ANAC, durante esse período, né? Tem as respostas colocadas, tem várias empresas e grupos fazendo essas perguntas, né? Então, acho que vai ter concorrência sim, acho que vai ter concorrência e não vai ser pouca não, para esse próximo leilão aí. Assim como o governo vem tendo sucesso em outras áreas, né? Desses leilões de concessão, né? Seja ela de rodovia, seja ela saneamento, energia. Então, acho que, de alguma forma, nós vamos ter concorrência forte, sim. Interessante você falar de outros setores. Um dos mais recentes leilões no setor de saneamento teve um ágio astronômico, de mais de 3.000% em relação ao mínimo. Você acha, então, que no setor de aeroportos, apesar do impacto monstruoso da pandemia, você bem colocou aí em percentual, né, a queda no volume de passageiros, mesmo assim o ágio necessário para vencer um leilão desse porte não deve estar descontado em relação ao período pré-pandemia, na sua avaliação? Não, eu acho que não, acho que vai estar descontado sim. Eu acho que a diferença de relação aos últimos leilões, especialmente do último leilão, que teve um ágio astronômico em alguns blocos, né, não acredito que aconteça isso agora. Não acredito, porque além do que esses blocos agora têm umas características mais complicadas, mais difíceis de serem analisadas do que aqueles outros que passaram, né? Então, são muitos aeroportos com muitos problemas, com características muito diferentes entre eles, você tem pouca sinergia, né, entre os aeroportos. Então, acho que sim, nós não vamos ter um ágio muito grande ou astronômico, como você comentou, como foi, por exemplo, na última rodada, ou até agora nesses leilões recentes de saneamento, de estradas, que tiveram ágios astronômicos aí, né? Não acredito nisso, não. Perfeito, Marcelo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma última participação em relação às suas expectativas para o setor de aeroportos,
tendo sofrido tudo que, né, vem sofrendo desde o início da pandemia, por razões óbvias, mas também, por outro lado, com essa modelagem mais profissional, mais atrativa das concessões, com esse maior interesse do capital privado e inclusive capital estrangeiro. Também vamos trazer para essa série, trouxemos para essa série empresas de fora que têm muito interesse em investir aqui no país. Então, considerando todo esse cenário, quais são as suas expectativas para esse segmento de aeroportos aqui no Brasil? O segmento de aeroporto no Brasil já está bem maduro. Eu acho que ele está muito bem regulado, é um segmento que está pronto para passar para a iniciativa privada, para ter as melhores empresas do mundo vindo para cá fazendo essas operações, como já tivemos, né, e continuamos tendo interesse deles, porque eles estão muito bem, a área está muito bem preparada, a área tanto ela jurídica, como econômica, como comercial, está pronta. O Brasil já está sendo conhecido no mundo como um país que respeita os seus contratos, que tem essa segurança jurídica que tem que ter. Então, vejo com bons olhos. É uma área que está aí, está arraigada, tem histórico, inclusive agora com pandemia, né? O histórico que passamos, inclusive, a pandemia nesse setor, e estamos aí vivos, estamos entregando o resultado para o acionista com muito mais dificuldade, obviamente, por conta do momento, mas a gente vê um crescimento voltando a acontecer com a vacina, com o advento das medidas sanitárias todas que foram tomadas e elas sendo incorporadas no dia a dia nosso. Então, eu acho que isso vai acontecer, vai continuar fazendo e vai voltar a ter a segurança necessária para que o setor volte a ser um setor crescente, pujante e que faz com que mexa na economia como um todo. É um setor que move a economia, né? Então, de fato, eu vejo com muito bons olhos esses próximos anos no setor de aviação no Brasil. Maravilha, maravilha, Marcelo. Eu gostaria de agradecer por ter aceitado falar com o GR Clube e participar dessa série que a gente está organizando, produzindo sobre os aeroportos aqui no Brasil. Queria também deixar um recado para a audiência, para quem está nos assistindo, se gostou da transmissão, para compartilhar com colegas do mercado, do setor aeroportuário, para se inscrever aqui no canal do GR Clube no YouTube, se você ainda não é inscrito, clicar ali no sininho para ser notificado toda vez que tiver conteúdo novo. E, é claro, não deixar de acompanhar o GR Clube nas redes sociais, seguir o perfil do GR em todas as plataformas, para ficar por dentro de todos os meetings, as reuniões virtuais, enquanto a pandemia não dá uma trégua. Mais para frente também os eventos presenciais sendo retomados e conteúdos como esse aqui, tá legal? Marcelo, obrigado mais uma vez. Valeu, muito obrigado. Abraço a todos.